Essa aula é sobre diagonalização de matrizes. A organização da aula é a seguinte: primeiro nós vamos dar uma motivação, que é como calcular a potência de matrizes usando diagonalização. Nós vamos dar um exemplo de uma matriz 2 por 2 e que usamos diagonalização para calcular qualquer potência dessa matriz. Depois nós vamos mostrar o que são autovalores e autovetores. E depois nós vamos mostrar como calcular, como diagonalizar as matrizes, né, usando autovalores e autovetores. Depois nós vamos mostrar como encontrar os autovalores e autovetores de uma matriz. E terminamos a aula com 3 exemplos. O primeiro exemplo é de uma matriz 3 por 3. O segundo exemplo é a matriz que eu usei na motivação. E o terceiro exemplo é de uma matriz que não é diagonalizável. Então, vamos calcular as potências a elevado a k dessa matriz 2 por 2. Para isso, nós vamos usar a diagonalização da matriz A, que é a decomposição, né, a fatoração da matriz nessas 3 matrizes, P, D, P a menos 1, em que P é essa matriz que está aqui e D é essa matriz diagonal. P tem que ser uma matriz invertível. E essa expressão PD, P a menos 1, me lembra um sanduíche em que o D é o recheio do sanduíche. Então, nós vamos mostrar depois como encontrar nessa aula de hoje, nós vamos mostrar como encontrar essas duas matrizes, P e D. Nós vamos, por enquanto, usar isso para calcular as potências A elevado a K para qualquer K positivo da matriz A. Então, é fácil ver que A elevado a K é P, D elevado a K, P menos 1. Né? Isso eu fiz no início do semestre, na aula sobre matrizes. Né? Desse exemplo, inclusive. Então, é fácil calcular as potências D elevado a K de qualquer matriz diagonal. Né? Uma matriz diagonal elevada a K é a matriz que tem os elementos diagonais da diagonal elevados a K. Bom, para calcular a inversa de P, a gente vai usar um resultado também do início do semestre, que a inversa de uma matriz 2 por 2 pode ser obtida da seguinte forma: você troca os elementos da diagonal principal, troca o sinal dos elementos da diagonal secundária e divide pelo determinante. Então, trocando os elementos da diagonal principal, aqui vai ficar 2 e aqui 1, tá? Aqui 2 e 1. E trocando o sinal dos elementos da diagonal secundária, nesse lugar vai ficar menos 1 e nesse lugar vai ficar mais 2. O determinante dessa matriz é 2 mais 2, 4. Então, dividir pelo determinante, 1 sobre 4. Aqui eu estou multiplicando também eu tenho que multiplicar essa matriz P por essa matriz diagonal. Então, um resultado também do início do semestre é que se você multiplica uma matriz por uma matriz diagonal do lado direito, corresponde a multiplicar as colunas da matriz pelos elementos da diagonal. Então, a primeira coluna do produto vai ser o resultado, né, da primeira coluna dessa matriz multiplicado por esse elemento. Então, está aqui 3 elevado a K menos 2 vezes 3 elevado a K. A segunda coluna do produto vai ser o resultado de multiplicar a segunda coluna dessa matriz pelo segundo elemento da diagonal. Então, vai ser 1 vezes menos 1 elevado a K, que está aqui, e embaixo 2 vezes menos 1 elevado a K. Bom, aí agora eu vou usar uma outra propriedade de produto de matrizes, é que se eu tiver um escalar multiplicando uma matriz que está num produto, eu posso passar esse escalar para fora. E aí eu vou ficar com somente um produto de matriz para fazer. Então, para calcular E elevado a K, para qualquer K, na verdade eu só tive que fazer um produto de matrizes. Né?
Aí depois tem outras contas, mas não corresponde a um produto completo, né, de matrizes. Agora nós vamos ver nessa aula como encontrar essas matrizes P e D. Vamos ver agora o conceito de alto valor e alto vetor. Quando você multiplica uma matriz por um vetor, você obtém um vetor que pode dar em qualquer direção. Se você multiplicar uma matriz por um vetor e obtiver um vetor que tem a mesma direção de V, é porque você está num alto vetor. Então, um vetor V é um alto vetor de uma matriz A, se A vezes V é um múltiplo escalar de V. E o escalar é chamado de alto valor. Então, no meu site, eu fiz uma página interativa que ilustra esse conceito. Então, aqui nessa página, você pode ver que tem aqui, você pode colocar aqui as entradas da matriz A. Aqui mostra o cálculo da matriz A multiplicado pelo vetor V, e o vetor V você pode modificar aqui, clicando nesse botão e arrastando para onde você quiser. Então, nesse caso aqui, o vetor V é 2, 4, e A vezes V está aqui, é o vetor menos 2, menos 4. Então, você pode observar que o vetor A vezes V tem a mesma direção de V. Então, quer dizer que o V é um alto vetor. Então, nesse caso, o alto valor é menos 1, porque A vezes V é igual a menos 1 vezes V. Mas, se eu mexer aqui, dá para observar que A vezes V pode estar em qualquer direção. Somente duas direções aqui, o A vezes V está na mesma direção de V. Nessa direção que estava aqui e nessa direção que está aqui. E você pode observar também que isso depende da direção, né? Então, qualquer vetor que tenha a mesma direção vai também ser alto vetor. Então, aqui eu também tenho um alto vetor, o vetor menos 1, 2, A vezes V dá menos 2, 6. Então, significa menos 3, 6. Significa que menos 1, 2 é um alto vetor com alto valor, né, 3. Então, através dessa página, nós identificamos autovetores e autovalores de uma matriz, 2 por 2. Então, em geral, se o autovalor for maior que 1, A vezes V é um vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido de V, e tem comprimento maior que o V. Se o lambda estiver entre 0 e 1, né, então A vezes V vai ter a mesma direção, mesmo sentido de V, e comprimento menor que o comprimento de V. E se o lambda for menor que 0, A vezes V tem a mesma direção de V e sentido contrário ao de V. Vamos ver agora diagonalização de matrizes. Ou seja, nós vamos ver como diagonalizar uma matriz, saber se uma matriz é diagonalizável ou não. Para isso, nós vamos usar a engenharia reversa. Vou supor que a matriz é diagonalizável, ou seja, ela pode ser fatorada na forma PD P a menos 1, né, em que a matriz D é uma matriz diagonal, ou seja, uma matriz em que todos os elementos fora da diagonal principal são iguais a 0. A matriz P eu vou escrever em termos das suas colunas, ou seja, a primeira coluna de P é V1, a segunda coluna é V2, assim por diante, a última coluna é Vn. Bom, agora eu vou multiplicar essa equação à direita por P. Né? Multiplicar a equação à direita por P não quer dizer que eu vou multiplicar o membro da direita por P. Eu vou multiplicar os dois membros pela matriz P, mas do lado direito. Eu tenho que dizer isso porque o produto de matriz não é comutativo. Então faz diferença se você multiplicar à direita ou à esquerda. Então, multiplicando à direita,
Do lado direito aqui, eu tenho, do lado direito da equação, eu tenho P a menos 1 vezes P. P a menos 1 vezes P, como P é inversa, P a menos 1 é inversa de P, P a menos 1 vezes P dá a matriz identidade. E a matriz identidade é o elemento neutro do produto de matrizes. Então, multiplicar ou não multiplicar pela matriz identidade não faz diferença. Então, do lado direito, depois de eu multiplicar A direita por P, eu vou obter P vezes D. E do lado esquerdo, depois de multiplicar A direita por P, eu vou obter A vezes P. Agora eu vou substituir P e D pela matriz que eu escrevi aqui em cima, ou seja, em termos do P em termos das suas colunas e o D, né, dessa forma que está aqui. Agora, eu vou usar o seguinte fato. Quando eu multiplico uma matriz por outra, a primeira coluna do produto é o resultado da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Você pode observar que o produto de matriz é assim, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Então, a primeira coluna do produto, eu uso a primeira matriz completamente, mas eu uso somente a primeira coluna da segunda matriz. Então, a primeira coluna do produto vai ser o resultado da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. A segunda coluna do produto vai ser o resultado da primeira matriz pela segunda coluna da segunda matriz. E assim por diante. A última coluna do produto vai ser o resultado da primeira matriz multiplicado pela última coluna da segunda matriz. E do lado direito, eu estou multiplicando uma matriz por uma matriz diagonal à direita. Então, como eu falei já há pouco, quando você multiplica uma matriz por uma matriz diagonal à direita, as suas colunas são multiplicadas pelos elementos da diagonal. Então, eu vou obter, do lado esquerdo, a matriz que tem colunas AV1 até AVN, e do lado direito eu vou obter a matriz que tem colunas lambda1V1 até lambda-n-Vn, né, que é o resultado de multiplicar as colunas da matriz P pelos elementos da diagonal da matriz D. Agora, duas matrizes são iguais se os elementos correspondentes são iguais. Então, significa que também as colunas correspondentes têm que ser iguais. Então, quer dizer que AV1 tem que ser igual a lambda1V1, AV2 tem que ser igual a lambda2V2, assim por diante, até AVN tem que ser igual a lambda-n-Vn. Se você lembrar da definição de alto valor e alto vetor, você vai ver que isso significa que V1 até Vn são autovetores da matriz A e que os lambda1, lambda2 até lambda-n são autovalores da matriz A. São autovalores correspondentes aos autovetores, né? Então, a primeira observação é que esses autovalores aqui, eles podem ser iguais, né? Mas os autovetores não podem ser iguais, porque se fossem iguais, a matriz P não teria inversa. Vamos ver agora, no caso, fazer esse processo invertido, né? Suponha que eu tenha N autovetores, né, associados aos autovalores lambda1 até lambda-n. Então, se eu tiver esses autovetores, eu tenho essas equações, AVJ igual a lambda-j-VJ. Daí eu posso montar essas duas matrizes, né? AV1, a matriz do lado esquerdo é uma matriz que tem colunas AV1 até AVN. E a matriz do lado direito é a matriz que tem colunas lambda1V1 até lambda-n-Vn. Bom, a partir disso aqui, eu posso colocar em evidência a matriz A e colocar e o lado direito eu posso escrever dessa forma que está aqui. Então, quer dizer que eu posso daqui passar para aqui. Bom, daí eu posso passar para AP igual a PD. E aí, para terminar, eu precisaria que a P tivesse inversa. Então, quer dizer que não basta eu ter N autovetores linearmente. Não basta ter N autovetores. Eu preciso ter N autovetores de forma que a matriz P tenha inversa. Ou seja, os autovetores têm que ser linearmente independentes. Então, repetindo o que eu disse, se você tiver N autovetores linearmente independentes, eu posso montar essas duas matrizes. A partir daí, posso escrever dessa forma, na forma de
dois produtos, e então obter AP igual a PD, e como os autovetores são linearmente independentes, eu posso multiplicar, né, a direita pela inversa de P, obtendo então A igual a P de P a menos 1, né? Ou seja, a matriz é diagonalizável. Acabamos de provar o principal resultado sobre diagonalização de matrizes. Mostramos que se uma matriz A tem n autovetores linearmente independentes associados a autovalores λ1 até λn, então ela é diagonalizável. Dessa forma que está aqui, né? Pode ser decomposta na forma P de P a menos 1, em que a matriz P tem como colunas os autovetores e a matriz D é uma matriz diagonal, né, em que os elementos da diagonal são os autovalores associados aos autovetores. Né? Lembrando novamente que os autovalores podem ser repetidos, podem ser, não necessariamente o λ1 seja diferente do λ2 e seja diferente do λn. Agora, os autovetores, eles necessariamente são diferentes porque a matriz P tem inversa, né? Então, nós mostramos também a recíproca, que se a matriz é diagonalizável, então ela possui n autovetores linearmente independentes. Um resultado importante para diagonalizar uma matriz é que se a gente junta autovetores LI associados a autovalores diferentes, eles continuam LI. Ou seja, se eu tiver N1 autovetores LI associados a λ1, N2 autovetores LI associados a λ2, etc. NK autovetores LI associados a λk, com λ1 diferente de λ2, né? Diferente de λk, quer dizer, todos os autovalores distintos. Então, o conjunto formado pela união desses autovetores é um conjunto LI, né? Então, no processo para diagonalizar uma matriz, a gente precisa encontrar, né, se a matriz for n por n, precisa encontrar n autovetores linearmente independentes. Então, se não fosse esse resultado, eu teria que provar que, ao juntarmos os autovetores linearmente independentes em relação a autovalores diferentes, eles continuavam sendo LI. Com esse resultado, não precisa disso. Então, basta, para cada autovalor, encontrar o maior número possível de autovetores linearmente independentes. Bom, esse resultado, para algumas pessoas, pode achar que não tem nada demais, né? Que juntar autovetores LI, CLI, não parece ter nada demais. Mas esse resultado só vale para autovetores, né, linearmente independentes associados a autovalores diferentes, né? Um exemplo bem simples, que pode mostrar que isso não vale em geral, é o seguinte: você pega um conjunto que tem somente um vetor não nulo, tá? Um vetor não nulo é LI. Agora eu vou pegar um outro vetor que é duas vezes o primeiro vetor. Também vai ser um vetor não nulo, então ele também sozinho ele é LI. Mas se eu juntar os dois vetores, eu vou obter dois vetores LD, porque um é múltiplo escalar do outro. Então, isso mostra que juntar vetores LI, não necessariamente você obtém vetores LI, né? A menos que esses vetores sejam autovetores né, associados a autovalores distintos. É o único caso que eu me lembre em que você pode garantir que juntando autovetores vetores LI, o conjunto continua sendo LI, né? Somente no caso em que os vetores são autovetores associados a autovalores distintos. Vamos ver agora como encontrar autovalores e autovetores. Então, a equação que define autovalores e autovetores é essa que está aqui, AV igual a lambda V. Essa equação
pode ser reescrita dessa forma, né? Como a matriz identidade é um elemento neutro do produto, eu posso multiplicar a matriz identidade ou não, não vai fazer diferença. Mas aí eu vou multiplicar então a matriz identidade aqui, né? Diz que não vai fazer diferença no resultado, né? Mas faz diferença no que a gente vai elaborar agora. Então, eu vou subtrair lambda e NV a ambos os membros dessa equação. E aí eu vou ficar com AV menos lambda e NV. Aí, como aqui tem a matriz identidade, né? Então eu tenho aqui uma soma, uma diferença, né, de dois produtos de matriz em que a segunda matriz é a mesma. Então eu posso colocar essa matriz em evidência. E aí vai ficar com essa expressão, A menos lambda e NV igual ao vetor nulo. Isso significa que um autovetor é uma solução de um sistema linear homogêneo, né? Agora, o sistema linear homogêneo, ele não necessariamente ele tem solução não trivial. Então, é preciso que o determinante da matriz do sistema seja igual a zero, para que o sistema homogêneo tenha solução não trivial. Bom, aí isso dá uma condição sobre lambda, né, para que lambda seja um alto valor. Então, o problema de encontrar alto valor e alto vetor, que está relacionado nessa equação, né, os dois estão juntos, né, eu teria que encontrar V e lambda, que satisfaz uma equação só. Então, parece ser um problema difícil de resolver, mas ele pode ser separado, né, em duas partes. Essa parte aqui, eu só vou encontrar o lambda, ou seja, o lambda vai ser, eu vou substituir lambda por t, e vou calcular o determinante de A menos T e N, né? E vou encontrar, então, isso dá um polinômio de grau N, e vou encontrar as raízes desse polinômio. As raízes desse polinômio vão ser os autovalores da matriz A. Então, o problema de encontrar autovalores e autovetores se separa dessa forma, né? Quer dizer, primeiro eu encontro os autovalores, né, que são as raízes desse polinômio característico, e depois, para cada raiz que eu encontrar, eu vou resolver o sistema linear homogêneo correspondente. Então, as soluções não nulas desse sistema linear homogêneo vão ser os autovetores associados ao autovalor lambda. Então, vamos considerar como exemplo essa matriz 3×3. Primeiro, nós vamos ver se ela é diagonalizável. E se for diagonalizável, qual é a diagonalização? Então, para isso a gente vai calcular o seu polinômio característico, né? Que é o determinante de A menos T identidade. Ou seja, você vai subtrair T na diagonal principal da matriz A. Então, para calcular esse determinante, eu vou usar escalonamento primeiro para zerar os elementos da primeira coluna, né, com exceção do pivô. Então, e depois calcular usando expansão em cofatores em relação à primeira coluna. Então, para isso, eu teria que, em primeiro lugar, fazer o pivô igual a 1. Então, teria que dividir por 4 menos t. Só que, para evitar dividir por 4 menos t, eu vou antes fazer uma troca de linhas. Então, vou trocar a primeira linha com a segunda, né? E aí agora eu evito a divisão por 4 menos t, né? Quando eu troco duas linhas, o determinante troca de sinal, né? Então eu escrevi aqui. Então essas matrizes, elas são diferentes, mas o determinante dessa daqui é menos o determinante da de cá. Agora eu vou dividir a primeira linha por 2. Então, obtendo então essa matriz que está aqui. E o determinante, eu divido a matriz por 2 e o determinante é multiplicado por 2. Por quê? O determinante dessa matriz está aqui duas vezes. Se eu multiplicar essa linha, primeira linha, por 2, o determinante dessa matriz é multiplicado por 2. Então, se eu multiplicar essa primeira linha por 2, eu vou obter essa matriz. Então, o determinante da matriz dessa daqui é duas vezes o determinante da matriz de baixo, tá?
Então, essa é a explicação de por que eu dividi por 2 e o determinante ficou multiplicado por 2. Não é? Porque a matriz que eu estou calculando determinante é a primeira linha é 2 vezes a primeira linha dessa matriz de baixo. Né? Bom, aí agora o pivô é igual a 1 e eu vou fazer duas operações que não alteram o valor do determinante, duas operações elementares. A primeira é subtrair 4 menos t, 4 menos t, subtrair a segunda linha, 4 menos t vezes a primeira, e subtrair na terceira linha menos 2, subtrair quer dizer somar menos 2, né, ou subtrair 2 vezes a primeira linha. Então, obtendo então essa matriz está aqui. Aqui você pode ver que na hora de fazer essa operação eu tenho que somar a esse elemento duas vezes menos 4 mais t vezes isso aqui. Né? Então, aí como eu vou multiplicar por t menos 4 esse elemento e somar com esse, então é conveniente você multiplicar e dividir esse elemento por 2. Aí vai ficar 4 sobre 2. E 4 menos t, t menos 4 vezes 4 menos t é menos t menos 4 ao quadrado. Então, t menos 4 ao quadrado é t ao quadrado, né, mais menos 8t mais 16. Mas como você troca o sinal, né, tem um menos, então vai ficar menos t2 mais 8t menos 16. E eu tenho que somar 4, então menos 16 mais 4 dá menos 12, que dá esse elemento que está aqui. Bom, aqui é mais fácil, né? Eu tenho que multiplicar isso por t menos 4 e somar com 2. t menos 4 somado com 2 vai dar t menos 2. A terceira linha é mais fácil, eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 2 e somar com essa. Então, quando eu multiplico isso aqui por menos 2, vai dar t menos 4. E vou somar com 2, t menos 4 mais 2, t menos 2. Aqui eu vou multiplicar isso aqui por menos 2 e somar com essa. Então, vai ficar menos 2 mais 4, vai ficar 2 menos t, que está aqui. Agora, eu vou expandir esse determinante em termos da primeira coluna. Então, obtendo o determinante dessa matriz 2 por 2, dessa submatriz 2 por 2 que está aqui. Agora, eu observo que t menos 2, né, aparece aqui com sinal trocado nesse elemento. Então, quer dizer que eu posso colocar em evidência o t menos 2. Então, fica assim, ó, t menos 2, determinante dessa matriz, né, que eu coloquei, né, usei aquela propriedade de que se uma coluna está multiplicando por um escalar, então o determinante é multiplicado pelo escalar também. Então, é o caso aqui. Então, essa coluna aqui está multiplicado por t menos 2. Então, o determinante é multiplicado por t menos 2, como está aqui. Aqui agora, esse determinante é fácil de calcular. É menos esse elemento, menos esse aqui. Né? Aí, como temos 2 no denominador, eu vou multiplicar e dividir por 2. Então, esse aqui vai ficar 2t menos 4 sobre 2. Então, e tem que somar e depois trocar o sinal, né? Que é menos e menos. Então, é 2t menos 4. Então, se eu somar, vai ficar t2, e aí vai ficar 10t, 8t mais 2t, e menos 2, menos 4, menos 16. Agora troca todos os sinais, vai ficar t2 menos 10t mais 16. Então, é isso que está aqui. Agora, é só cortar o 2. E esse polinômio de segundo grau tem duas raízes, 2 e 8. Então, pode ser fatorado como t menos 2, t menos 8. Como eu já tenho t menos 2, então vai ficar t menos 2 ao quadrado, que multiplica t menos 8. Então, esse é o polinômio característico da matriz A, já fatorado em termos de grau 1. Né? Então, esse é o polinômio característico. Assim é fácil de achar as raízes. Né?
porque um produto é zero se somente se um dos elementos é igual a zero. Então, ou T é igual a 2 ou T é igual a 8. Então, esses são exatamente os autovalores da matriz A, né? Lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a 8. Então, em relação ao lambda 1 igual a 2, a gente tem que encontrar os autovetores correspondentes. Então, eu tenho que subtrair 2 na diagonal principal de A, né? Eu vou obter essa matriz que está aqui. Então, esse sistema tem três equações iguais, né? 2x mais 2y mais 2z igual a zero, né? Não precisa escalonar. Então, isso corresponde né, se dividir por 2, x mais y mais z igual a zero, que é um plano que passa pela origem, né? Geometricamente é um plano que passa pela origem. Então, aí tem duas variáveis livres, eu vou chamar o z de alfa, o y de beta, e o x vai ser igual a menos alfa menos beta. Então, esse aqui é o autoespaço associado a lambda 1 igual a 2. Então, já encontramos o autoespaço associado ao alto valor lambda 1 igual a 2. Precisamos agora encontrar o autoespaço associado ao segundo alto valor, que é lambda 2 igual a 8. Para isso, a gente tem que resolver o sistema A menos lambda 2 e 3x igual ao vetor nulo. Ou seja, é um sistema homogêneo em que a matriz é a matriz A modificada na diagonal, né? Subtraindo 8 na diagonal. Então, aqui vai ficar 4 menos 8, menos 4, aqui vai ficar menos 4, aqui menos 4. Então, nesse caso, a gente tem que escalonar, né? E então a matriz é essa que está aqui, ó, menos 4 na diagonal, menos 4 e menos 4. Então, para escalonar, né, a gente tem que dividir a primeira linha pelo pivô, né, para fazer o pivô igual a 1. Se eu dividir essa primeira linha por menos 4, eu vou ter que trabalhar com fração. Para evitar isso, eu vou trocar a primeira linha com a segunda ou com a terceira. Então, no caso, eu troquei com a terceira. Então, agora, se eu dividir essa linha por 2, eu não vou ter mais fração. Então, é o que eu vou fazer agora. Dividir a primeira linha por 2. Então, eu vou ficar com essa matriz que está aqui, né? Agora, o pivô é igual a 1. E eu tenho que zerar esse elemento e esse elemento. Para isso, eu vou substituir a segunda linha por ela menos 2 vezes a primeira. E substituir a terceira linha por ela mais 4 vezes a primeira. Então, obtendo então essa matriz que está aqui. Essa matriz não é escalonada reduzida, nem mesmo é escalonada, mas o sistema já é fácil de resolver. Então, o sistema associado a essa matriz é esse que está aqui, ó, x mais y menos 2z igual a zero, menos 6y mais 6z igual a zero, 6y menos 6z igual a zero. Aí a gente pode ver que, né, a segunda e a terceira equação, uma é menos a outra, então você pode eliminar uma delas, né? E essa equação, por exemplo, é só dividir por 6, vai ficar y menos z igual a zero. Então, se eu chamar o z de alfa, né, o y vai ser igual a alfa, e se eu substituir na primeira equação z igual a alfa e y igual a alfa, eu vou obter que o x é x mais y menos 2 alfa, x mais alfa menos 2 alfa igual a zero, ou seja, x menos alfa igual a zero, ou x igual a alfa. Então, x é igual a alfa, o y é igual a alfa e o z é igual a alfa. Né? Se eu chamar o z de alfa, o y também é igual a alfa, o x também é igual a alfa. Então, esse aqui é o autoespaço associado a lambda 2 igual a 8. Então, eu já tenho os autoespaços associados a lambda 1 igual a 2, que está aqui, e o autoespaço associado ao lambda 2 igual a 8, que está aqui embaixo. Né? Então, aqui está o resumo do que a gente já conseguiu até agora. E eu preciso achar autovetores, o máximo possível de autovetores LI, né, associados aos autovalores. Então, em relação ao primeiro autovalor, eu consigo dois autovetores linearmente independentes, né, que são, eu vou tomar menos 1, 0, 1 como V1 e menos 1, 1 e 0 como V2. Né?
que corresponde a fazer alfa igual a 1 e beta igual a 0, ou alfa igual a 0 e beta igual a 1, né? Você poderia tomar outros valores de alfa e beta, desde que os dois vetores obtidos, os dois autovetores obtidos, fossem linearmente independentes. Ou seja, que um não fosse múltiplo escalar do outro. E em relação ao outro autoespaço, o máximo de autovetores linearmente independentes que eu consigo é um só. Então, eu vou tomar alfa igual a 1, então, obtendo esse vetor que está aqui, 1 e 1. Né? Também poderia ter tomado outro valor de alfa, não, menos o alfa igual a 0. Né? Então, com esses três, eu tenho então, pela proposição que eu mostrei antes, os três vetores são LI, porque o V1 e V2 são LI associados ao lambda1 igual a 2 e o V3 é LI associado ao lambda2 igual a 8. Então, se juntarmos os três, vão ser LI. Então, eu vou ter três autovetores LI, né, nessa matriz. Significa, então, que ela é diagonalizável, né? E a diagonalização é essa que está aqui, ó. A matriz D é a matriz é a matriz diagonal em que os elementos da diagonal são os autovalores. Então eu coloquei nessa ordem. E a lambda1 e lambda2. E a matriz P é a matriz cujas colunas são os autovetores correspondentes. Então eu tenho aqui o V1 é a primeira coluna é um autovetor associado ao primeiro elemento da diagonal. A segunda coluna é o autovetor associado ao segundo elemento da diagonal. E a terceira coluna é um autovetor associado ao terceiro elemento da diagonal. Então, se você trocar a ordem aqui dos elementos da diagonal, você tem que trocar a ordem das colunas da matriz P de forma correspondente, né? Então, essa é a diagonalização da matriz A. Vamos considerar como exemplo agora a matriz do início da aula, né? Aquela matriz que eu calculei as potências dela. Então, essa é a matriz A. O polinômio característico determinante dessa matriz, né? Que subtrai t na diagonal, 1 menos t menos 1 menos 4, 1 menos t. Esse determinante vai ser 1 menos t ao quadrado, né? Menos 4. Né? Isso aqui vai dar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, então vai ficar T2 menos 2T mais 1 menos 4 vai ficar menos 3. Então, T2 menos 2T menos 3, né? Esse é um polinômio de grau 2, e eu tenho que achar as raízes desse polinômio para achar os autovalores da matriz A. Esse é um polinômio que tem duas raízes, né? 3 e menos 1, né? Então, significa que a matriz A tem dois autovalores, 3 e menos 1. Logo, eu posso concluir que ela é diagonalizável, porque cada autovalor vai ter pelo menos um autovetor LI associado a ele. Então, como a matriz é 2 por 2 e eu tenho dois autovalores, cada autovalor vai me fornecer um autovetor, e juntando esses autovetores, eles vão continuar sendo LI. Então, eu vou ter dois autovetores LI, que é o que eu preciso para que a matriz seja diagonalizável. Então, vamos encontrar esses autovetores. Para encontrar os autovetores associados a lambda1 igual a 3, eu tenho que resolver o sistema A-3 identidade x igual a 0, que é esse sistema que está aqui. Escrito na forma matricial. Escrito na forma normal, né, escalar, seria esse sistema que está aqui. Você pode observar que a segunda equação é 2 vezes a primeira. Então, eu não preciso da segunda equação, posso usar só a primeira. Né? Isso sempre acontece, né, no caso de determinação de autovetores de uma matriz 2 por 2, né, porque sempre acontece de uma equação ser um múltiplo escalar da outra equação. Porque, geometricamente, cada equação dessa corresponde a uma reta no plano. Então, a única possibilidade desse sistema ter solução não trivial, isso aqui são duas retas no plano que passam pela origem. Então, a única maneira desse aqui ter solução não trivial é que as retas sejam coincidentes. Ou seja, uma equação tem que ser um múltiplo escalar da outra.
né? Então, isso fornece uma maneira de você saber se tem algum erro em conta ou não, né? Então, sempre tem que acontecer isso. Uma equação tem, no caso, 2 por 2, uma equação tem que ser um múltiplo escalar da outra. Bom, então voltando aqui, abandonando a segunda equação, na primeira equação eu posso fazer o y igual a alfa, mas eu vou fazer o x igual a alfa, porque eu evito uma fração. Então, fazendo x igual a alfa, o y é igual a menos 2 alfa, né? Que pode ser escrito dessa maneira. Agora, então, esse é o autoespaço associado a lambda 1 igual a 3. Para achar o autoespaço associado a lambda 2 igual a menos 1, né, eu vou resolver o sistema A mais identidade x igual ao vetor nulo, né, que corresponde, então, a esse sistema que está aqui. A gente pode ver que a segunda equação é menos 2 vezes a primeira, né, quer dizer que eu estou no caminho certo. Então, eu vou abandonar a segunda equação. Na primeira equação, eu vou fazer o x igual a alfa e o y vai ser igual a 2 alfa, obtendo então esse autoespaço associado ao alto valor lambda 2 igual a menos 1. Né? Então, resumindo, a gente já tem os autovalores da matriz A, que são 3 e menos 1, e os autovetores associados a esses autovalores são esses que estão aqui. Né? Então, a matriz é diagonalizável, né? E a diagonalização é essa. A matriz D é a matriz formada pelos autovalores, 3 menos 1, e a matriz P pelos autovetores correspondentes aos elementos da diagonal. Então, eu vou tomar como primeira coluna um autovetor associado ao autovalor 3. Então, eu vou tomar, tomei aqui 1 menos 2. Então, e na segunda coluna eu vou pegar um autovetor associado ao autovalor menos 1. Então, eu peguei aqui o autovetor 1, 2. Né? Mas poderia ser qualquer múltiplo de 1, 2. E aqui poderia ser qualquer múltiplo de 1 menos 2. Né? Isso corresponde a tomar alfa igual a 1 em cada um desses casos aqui. Então, para terminar, nós vamos fazer um exemplo em que a matriz não é diagonalizável. Essa matriz aqui, o polinômio característico você vai subtrair t na diagonal, aqui vai ficar t, e o polinômio característico vai ser t ao quadrado, que só tem uma raiz. A raiz é 0. Então, quer dizer que essa matriz só tem um autovalor, que é lambda 1 igual a 0. Eu vou encontrar os autovetores correspondentes. Então, para isso, eu vou subtrair 0 aqui, ou seja, eu vou resolver o sistema x igual a 0, né? E aí, que corresponde a y igual a 0 e 0 igual a 0. Então, esse sistema, a solução é o eixo x, né? Pode ser escrito dessa forma, alfa 0, em que o alfa é qualquer número real. Então, o número máximo de autovetores LI que eu consigo dessa matriz é 1. Então, ela não é diagonalizável. Né? Esse é um exemplo de uma matriz que não é diagonalizável, e isso é importante entender que nem toda matriz é diagonalizável. E esse aqui é o exemplo mais simples que eu posso pensar de uma matriz que não é diagonalizável.